Apocalipse 3,14 diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, que és miserável, que é pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, hoje nós iremos terminar a série de mensagens que nós começamos a falar, e eu não lembro quando foi que iniciamos essa série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse, as cartas destinadas às igrejas essas que popularmente nós falamos, as igrejas do Apocalipse. Claro que essas igrejas, elas não são de uso exclusivo do Apocalipse, como eu tenho dito praticamente todos os domingos que tenho subido a este palco e falado sobre essa narrativa, falado sobre esses temas, eu tenho dito aos irmãos que essas igrejas nos representam, apesar de cada uma delas ser distintas, igrejas reais, com endereços reais, elas também nos representam, pois nós nos encontramos dentro delas. E quando olhamos para essas cartas, elas estão inseridas dentro de um livro na Bíblia. Livro esse que você e eu chamamos de Apocalipse, que traduzindo seria Revelação. Revelação do quê? Revelação das últimas coisas, pois o próprio livro, no início, no preâmbulo, no primeiro capítulo, o próprio Cristo já fala isso, que são as últimas coisas. Só que quando olhamos para o Apocalipse, e nós vamos ver de forma teológica as vertentes que se estuda o Apocalipse, nós vamos ter duas vertentes principais. A primeira vertente seria aquela que olha para o Apocalipse com o olhar do passado. Em outras palavras, o Apocalipse ele já se cumpriu. Para essa vertente de irmãos, para essa vertente de teólogos, o Apocalipse já se cumpriu, não tem nada mais para se cumprir em nossos dias. Agora, quando olhamos para outra vertente, para o outro lado, para o lado oposto, nós temos um outro grupo de teólogos que já vai dizer que o Apocalipse ainda vai se cumprir. E a maioria de nós, principalmente ocidentais, nós acreditamos nesta teoria, nesta tese. Então o Apocalipse ainda não começou, ou a parte dele já começou, mas ainda vai se cumprir, não se cumpriu ainda. E quando eu olho para essas duas vertentes, eu acredito que na verdade elas são o quê? Extremos. E tudo que é extremo, infelizmente, é prejudicial, pois quando nós olhamos para os extremos, nós estamos também falando de fanatismo. O fanatismo é prejudicial, é maldoso em todos os aspectos, porque ao estar no extremo, o que está fora dele nada presta. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu acredito que nós temos que olhar para uma perspectiva de equilíbrio. E quando eu me propus falar com os irmãos acerca dessas 7 igrejas, acerca dessas 7 cartas, então eu tinha que trazer aos irmãos uma perspectiva de entendimento de luz e de interpretação das cartas do livro do Apocalipse, que não fosse só do passado e muito menos fosse só direcionado ao futuro. E a perspectiva de leitura que faço das 7 igrejas da Ásia, ou das 7 cartas destinadas às 7 igrejas do Apocalipse, é uma perspectiva do eterno, presente, de agora
Repito, quando leio o Apocalipse, eu o leio com a lente, eu o leio com a perspectiva do eterno presente de agora. E por que eu digo isso? Porque o Apocalipse não só não se cumpriu, como não só não se cumprirá. Ele está se cumprindo pelo meu entendimento, pelo que percebo. Pois, quando você chega ali no capítulo de número 6, aí você migra para o capítulo de número 7, aí você chega no capítulo de número 8, o 6 você vai ver ali então os selos sendo abertos. Aí no 7 tem os 144 mil, no 8 você vai encontrar as trombetas, e cada selo que é aberto e cada trombeta que é tocada, alguma coisa acontece. É um cavaleiro amarelo, o outro é vermelho, o outro é preto, o outro é aquele outro, e começa depois os ais na trombeta, uma trombeta tocando, a primeira, a segunda, aí vem um espírito maligno, e cada uma destas coisas, selos e trombeta, alguma coisa acontece, tipo, é uma peste que vem, é a guerra que vem, é a fome que vem, é o rio contaminado, é o mar contaminado, é o lençol freático contaminado, é clima de tensão política entre as nações que acontece. Então, quando você lê isso, eu te pergunto, não são coisas que estão acontecendo? A partir do momento que Cristo foi assunto ao céu, quantas pestes nós tivemos? Se você não faltou nas aulas de história, você vai ver que tivemos inúmeras pestes acontecendo ao redor do mundo, desde quando Cristo ele foi assunto ao céu. Inclusive você e eu vivemos uma chamada Covid-19. Nós vivemos uma. Eu te pergunto, os rios não estão contaminados? Os mares não são contaminados com navios petrolíferos? O calor não está muito degradante, aumentando a temperatura da terra a cada ano que se passa? Então, quando olhamos para isso, como por exemplo, a tensão dos países, se você é um bom estudante de história e estudou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o que está acontecendo nos países hoje, as grandes potências, é um clima de tensão para uma possível Terceira Guerra Mundial. Então, está se conectando, se repetindo. Não há paz, há tensão, há medo, há receio, nós não temos segurança. Então, quando olhamos para os selos, quando olhamos para as trombetas, eu estou olhando para uma perspectiva do eterno, ou seja, sempre acontece, presente está acontecendo, e já aconteceu porque sempre acontece, e futuro vai acontecer também. Se Jesus não voltar na nossa geração, a tensão política vai acontecer, peste vai vir uma outra, vai continuar fome, vai continuar tudo. Então, para mim, o Apocalipse é o eterno presente de agora, está sempre acontecendo. E João, quando ele escreve as cartas, ele é instruído pelo próprio Cristo para escrever essas cartas, direcionar as igrejas do Apocalipse, porque as igrejas estavam como nós. Eu não sei você, mas dá pânico ao assistir os jornais, as coisas que estão acontecendo, a guerra tarifária. Irmãos, vai ficar tudo complicado para você e eu comprar. Você não se preocupa com isso? Comer já está difícil. Nós tentamos montar cesta básica aqui, não conseguimos. A igreja comprou o café, porque os irmãos não doaram, e eu compreendo. Comer está complicado, comer carne está complicado, tomar o nosso cafezinho típico brasileiro está complicado. E se as guerras tarifárias continuarem, vai complicar ainda mais a minha vida e também a tua vida. Então João escreve a carta do Apocalipse às igrejas, ele escreve este livro às igrejas para mostrar a vitória de Jesus. Diferentemente do filme de terror que é o livro do Apocalipse, ele na verdade é um livro de vitória. Jesus está vencendo sobre a morte, Jesus venceu sobre a morte. Jesus está vencendo sobre o pecado e Jesus venceu o pecado. Jesus está vencendo sobre todo e qualquer reino opressor. Um reino que combate cristãos, um reino que combate o evangelho. É por isso que talvez o anticristo não seja propriamente dito uma pessoa. Talvez
Eu não estou afirmando, eu estou conjecturando. E por que digo isso? Porque quando falamos sobre anticristo, estamos falando sobre algo que é contra o Evangelho, algo que é contra o Cristo. E quando olhamos para o período bíblico em que o Apocalipse foi escrito, existia um anticristo, César, que tinha um sistema chamado romano, que era anticristão. Então, todo e qualquer sistema no mundo que é anticristão é um anticristo, combatente do Cristo, combatente dos cristãos, combatente do Evangelho. É por isso que João, na sua primeira carta, quando ele escreve antes do Apocalipse, ele escreve assim: filhinhos, eu vos escrevo porque já é a última hora, e muitos anticristos têm surgido ao redor do mundo. Aquela pessoa, talvez na tua faculdade, que caça o cristão, que odeia o Evangelho, é um anticristo. Só que a gente pensa só na política, e no sentido político, nós estamos falando de um sistema, e eu vou te dar um exemplo: Coreia do Norte. Quando você pega a tabela de perseguição aos cristãos, de ódio a cristão, de morte a cristão, Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o sistema da Coreia do Norte é anticristão, é o anticristo. Então, quando João ele escreve a carta, ou as cartas, às igrejas da Ásia, ele está mostrando para essas igrejas que Jesus venceu. Então, não se preocupe, o nosso Deus que venceu a morte tem o controle na sua mão. Ele não perdeu as rédeas, ele é o leão da tribo de Judá que peleja sim pela sua igreja. Ele já venceu, nós não vamos vencer, nós já somos mais do que vencedores. É isso que é o Apocalipse. É para isso que João escreve as cartas. E quando João escreve as cartas, nós vamos ver que ela tem ali uma mecânica de escrita, uma mecânica de narrativa. Jesus ele elogia, Jesus ele critica, Jesus ele dá instrução, e Jesus faz uma promessa. E praticamente essa sequência, Jesus ele faz para todas as igrejas. E quando olhamos para essas cartas, nós já aprendemos algumas coisas. Aprendemos, por exemplo, que devemos amadurecer sem perder a ternura. Nós aprendemos que não devemos nos iludir com as falácias de Jezabel. Aprendemos que não devemos vender a nossa fé como vendeu Balaão. Aprendemos que devemos também ser verdadeiros, simples e humildes. E a última carta é a Odisseia, é a última igreja, a última carta, que também nos representa. E quando olhamos para a Laodiceia, Jesus ele não elogia a Laodiceia. E só aqui é uma preocupação. Porque se as outras igrejas, quando você faz um mapa comparativo, e você chega na aba elogio, não tem elogio para Laodiceia. E só aqui então já nos preocupa. Jesus não elogia, mas Jesus ele dá uma instrução, Jesus ele faz uma promessa, e na hora de criticar, Jesus parece que é um tanto indiferente. Leiamos os versos de número 15 até o 17 de Apocalipse 3, que diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera se vocês fossem frio, estava tudo certo. Ou quem dera se vocês fossem quente, também estava tudo certo. Assim, porque és morno e nem és frio e nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que na verdade é um desgraçado. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Para que entendamos o que Cristo está falando, temos que entender como é que era a Laodiceia no período bíblico. Quem é a Laodiceia? A Laodiceia era uma região geográfica cheia de pastos verdejantes. Um dos fatores econômicos naquela região era a pecuária. Pastos lindos, pastos verdes. Nós vamos ver que essa região tinha um ponto estratégico. A cidade ficava em um ponto estratégico geográfico, dentro das ligas hanseáticas, que eram as rotas do Império Romano. Então Roma faz dessa cidade o seu centro bancário,
Vamos colocar todo o dinheiro aqui, pois na ida, na vinda, o dinheiro está localizado. Dá para fazer transações monetárias em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade arquitetada, bem planejada, era bem ornamentada, linda aos olhos. E além disso, ela possuía recurso financeiro para desenvolver a medicina. De todas as cidades que nós já falamos e de outras do mundo antigo, ela era a única cidade que tinha desenvolvido um colírio para os olhos, porque o dinheiro deu possibilidade para avançar na ciência. Problema de Laodiceia: água. Por quê? A região em que eles estavam era abastecido por águas termais. A água estava extremamente quente. E todo o percurso até chegar essa água na cidade, ela ia esfriando, só que não esfriava por total, ficava morna. E eu não sei se você é das antigas, onde um das antigas, talvez a sua avó, sua bisavó, não sei, quando você passou mal, talvez ela já chegou em você e falou assim: você está com o estômago ruim? Então toma água morna, porque a água morna vai fazer você vomitar, ela dá ânsia, ela dá aquele mal-estar, ela piora a situação para que você bote aquilo que está te fazendo mal para fora. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus pega o paralelo. Jesus não fala por acaso, Jesus tem propósito. Quando ele fala que ele estava para vomitar, então ele tem um propósito, é justamente porque a água da região, da cidade era morna. É mais ou menos como se Jesus estivesse falando para aquela igreja o seguinte: eu não tenho nenhum elogio para falar para vocês. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês estão alumbrados. Eu conheço muito bem vocês, eu sei quem vocês são, eu sei a hora que acorda, a hora que levanta, o que come, com que anda, o que vê no Instagram, o que vê no Facebook, o que vê no Kawaii, o que vê no TikTok, o que vê no Facebook. Eu conheço tudo isso daí, eu tenho um mapa descritivo de cada um de vocês, e vocês estão maravilhados, vocês estão vislumbrados, vocês estão alumbrados, só que não é com o meu sangue, não é com o meu poder, não é com a minha santificação, não é com a minha palavra, não é com o meu agir na igreja, não é com a salvação de almas. Vocês estão vislumbrados, alumbrados com outras coisas. O olho de vocês está brilhando, os olhos estão brilhando pelo status, pela luxúria. Vocês estão que nem a água que chega na cidade. Vocês estão mornos, e porque vocês estão mornos, eu vou vomitar, eu estou com ânsia. Eu não aguento mais olhar para vocês. Está me fazendo mal. Eu preciso colocar vocês para fora. Eu preciso vomitar vocês. É isso que Jesus está falando para essa igreja. Então nós temos que tentar entender quem é Laodiceia. Laodiceia é toda a comunidade cristã, e todo cristão luxuoso, sim. Rico, sim. E de roupa chique, sim. Só que ser rico, uma igreja luxuosa e ter uma roupa de marca não é problema na essência. Se você adquiriu a sua riqueza com honestidade, que mal tem? Se conseguimos ofertar o melhor para os irmãos ficarem cômodos dentro de um salão, que mal tem? Se você tem uma roupa da hora, que mal tem? Um tecido bom, isso não é problema na essência. O problema é a motivação errada. É a motivação do seu coração. Então, mais ou menos assim. Por que você vai para a igreja? Porque lá é da hora, mano. Você não tem noção, parece um shopping a igreja. A hora que eu quiser sair do culto, eu compro pipoca, cachorro quente, chá, chocolate quente e volto para assistir. Eu não preciso nem mais ir visitar um outro shopping, porque lá dentro tem tanta loja. Se eu quiser, a palavra não está muito boa, o pastor está descendo cajado em todo mundo lá, eu vou ali e eu compro minha camiseta que eu estou precisando, porque parece um shopping, é show, a igreja é louca, vocês têm que ver. Motivação errada. Por que você veste a sua melhor roupa? Para mostrar o quanto a minha condição financeira é diferente e melhor.
Em Laodiceia, nós tínhamos um Fashion Week Gospel. Aquele que tinha a roupa da melhor marca, do melhor tecido. E começava as facções e as diferenças das classes sociais, sendo que, quando Cristo, ele diz que ia fundar a sua igreja, a igreja é o único lugar, e eu vou usar o termo instituição, e não propriamente dito corpo. A igreja é o único lugar, a única instituição onde o rico, o podre de rico, ele senta do lado daquele que é pobre. Que não tem lugar privilegiado, ou pelo menos não deveria ter sem referências. Pelo menos não deveria ter. Porque no Cristo todos se igualam. É por isso que ele convida à mesa. Pode ser um aleijado como Melquisedeque. Pode ser um mendigo cego. Pode ser. Como também pode ser um Mateus, letrado, rico, publicano, cheio de dinheiro romano. Mas quando se senta na mesa, todos são iguais, porque a atenção é de uma única pessoa, Jesus Cristo. Se há diferença dentro da igreja, é Laodiceia. Se trata melhor um e não o outro, se há competição por causa de roupa, classes sociais, é Laodiceia. Está vislumbrado com outra coisa e não com o poder do Cristo, não com o sangue do Cristo. Ela era rica, não tinha problema com dinheiro, e quando falamos de riqueza, nós temos uma ideia errada sobre riqueza. A gente acha que a riqueza é aquilo que é estocável. E essa é a pseudo-riqueza. A verdadeira riqueza é aquela que é doada e compartilhada. Pois se você não doa, o que você chama de riqueza domina você, você é escravo dela. Mas se você abre mão, nada te domina, você é livre em Cristo Jesus. A verdadeira riqueza não é a estocável, é a compartilhada. O rico não é o que estoca, o rico é o que doa, é o que alcança, é o que supre a necessidade. Esse é rico. Por isso Paulo escreve, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos, porque Deus não precisa de muito para fazer, e nós somos prova viva disso. Eu já contei para os irmãos aqui os testemunhos, e vários testemunhos, de pessoas que ofertam grandes quantias, e às vezes é o que nós temos aqui, e Deus não deixa faltar. Para virar um mês, pagar tudo no mês, Deus não deixa faltar, porque Deus não trabalha na quantidade, Deus trabalha com a intenção, a veracidade, o que é sincero. É com isso que Deus trabalha. E Laodiceia é assim, motivação errada. Então quem é o morno, pastor? O morno é aquele meio crente. O morno é o que está vislumbrado com as coisas deste mundo que eu chamo vitrine, como fez o diabo. O diabo, quando pega Jesus e o leva para ser tentado, na verdade o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado, e lá o diabo vai transpor Jesus, vai levar para outros lugares, vai mostrar coisas. São vitrines, que nem de shopping center, que vai fazer com que os teus olhos brilhem, a toda aquela roupa, toda aquela chiqueza, todo aquele negócio, aquele poderio, aquele status. Então a Laodiceia estava assim, impactada pelas coisas que o dinheiro pode comprar, e se esqueceu da eternidade. Se esqueceu para que existia. Então ela cultuava a Deus pelo motivo errado. Por que eu digo que esse tipo de pessoa é uma pessoa morna, simples? Porque ela conhece a verdade. Ela ouve sobre Deus, ela ouve sobre Jesus, ela sabe o que é regeneração. Ela literalmente se acha regenerada. Ela até carrega a Bíblia no smartphone, debaixo do braço. Ela até fala sobre Deus, mas ela acredita que tudo aquilo que se é falado, ensinado, não se aplica a ela. Se aplica a terceiros, se aplica ao outro. Agora Deus está falando com João. Agora essa parte da mensagem não é mais com João, é com Francisco. Agora é com a Maria, e assim vai.
nunca é para ele. Ele é o bom, ele é o melhor, o coração está distante. Ele vive um modismo. Ele não vive o confronto. Ele conhece a verdade, mas não vive pela verdade. Vive pelo orgulho, vive pelo individualismo, vive pelo egocentrismo. Este é o morno. O Brasil, ele é assim. Gigante. O quinto maior país geograficamente falando. A quinta maior população do mundo. A quinta maior cidade. 5 vezes campeão de futebol. O Brasil gosta do número 5. É gigante, uma das maiores economias do mundo, está entre aí os 15 mais ricos do mundo. Mas do mesmo jeito que o Brasil é gigante, com um grande número de evangélicos crescendo, o Brasil também é gigante na desigualdade social. O Brasil é gigante na corrupção. O Brasil é gigante na violência. E onde fica a igreja morna? Nesse quadro, neste cenário. Ela ora dentro da igreja. Só ora. Porque quando falamos de oração, esquecemos que a oração é a junção de 2 palavras, orar e agir. Enquanto você ora, você age, enquanto você age, você ora. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a igreja morna de Laodiceia é uma telespectadora. Uma telespectadora. Ela deixa a vida passar. Não vive a essência do evangelho. Está dentro da igreja. Tem força física. Tem força intelectual. Tem força emocional. Tem até força financeira. Mas não move uma palha. Tem tempo para trabalhar. Pode colaborar, pode agir em algum lugar, tem disposição, tem vigor, tem ânimo, tem tudo. Mas só assiste o caos e todo mundo fazendo alguma coisa, ou uma minoria fazendo alguma coisa, e deixa as coisas acontecer. Telespectador. É a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Deixa as coisas acontecer. Deixa as coisas passar. Espectadoras do mundo, a igreja não deve ser assim. Como que é a igreja do Cristo? O profeta Isaías fala. Carvalho de justiça. Acompanhe comigo Isaías 61, verso de número 1 em diante, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê em glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Em outras palavras, o que a igreja tem que ter? Tem que ser uma planta, um carvalho. E esse carvalho é para que as pessoas possam se abrigar, encontrar a justiça que não há no mundo do pecado, no mundo do vício, no mundo da política. Não há a justiça, mas dentro da igreja, o corpo de Cristo, os lavados, os remidos, deveriam ser justos. Deveriam ser justos. Quem é o carvalho de justiça? Isaías fala, o carvalho de justiça, a igreja de Jesus é aquela que prega as boas novas da salvação e não do dinheiro, e não do luxo, mas das boas novas da salvação. Quem é o carvalho de justiça? Aquela que restaura os corações que estão amargurados, irmãos. Quando alguém vem triste ao teu lado, desanimado, acabado, pronto para dar cabo da vida, isso pode ser emocional, psicológico, até mesmo físico, orgânico. Não é para sair pior do teu lado. A pessoa vem ruim e às vezes sai pior.
Não é para a pessoa sair pior quando ela chega perto de você. Você é luz, você é sal, você tem a palavra de esperança, você tem que ser cura. Madre Teresa de Calcutá disse que é inadmissível alguém chegar de um jeito e sair pior da minha presença. É inadmissível. Eu sou luz. Ela tem que sair com uma cosmovisão diferente, um entendimento diferente, ela tem que sair com uma percepção diferente, ela tem que sair mais alegre, se não, mais aliviada. Porque tem gente que aí você vai contar, eu preciso te contar um problema, aí começa a contar, não dá 2 minutos, o outro interrompe e começa a contar uma desgraça maior. Mas eu vou te falar, você está bem, amiga, você está bem. Porque eu conheço, porque eu tratei, porque eu falei, porque eu estou. Quem é que está perguntando a tua opinião? Quem está perguntando alguma coisa para você? A pessoa veio dizendo, eu preciso te contar um problema. Ela quer falar. Ela não está pedindo a tua opinião. Você não consegue ficar calado? E só ouvir? Deixa a pessoa aliviar. É isso que a Bíblia ensina quando ela diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso funcionou talvez para a igreja primitiva, que era outro tipo de crente. Hoje vão falar do pastor: se eu contar um pecado meu para tu se escandaliza e sai da igreja e ainda coloca na rede social. É o que vai acontecer. Então hoje não dá para confessar pecado um ao outro. Mas a ideia aqui de Tiago é falar, abrir o... Mas quando eu falo de fala, irmão, eu estou falando de você abrir o coração, não é falar espontâneo, e falar tudo e não para de falar. É abrir o coração. Então, quando você abre o teu coração, isso é terapêutico. Isso cura. Isso alivia. Então, você tem que passar um momento de terapia com teu irmão. Mas quem aqui quer ser psicólogo de alguém? Quem? Quem tem paciência de ouvir? A gente só atropela. Então, quando olhamos para a igreja, ela é o carvalho de justiça que restaura os corações contritos. O carvalho de justiça liberta cativos. O carvalho de justiça abre prisão, não é para piorar a situação do camarada. Então é o seguinte, irmão, presta atenção. Você quer citar Jesus? Fechou. A nossa igreja é da hora. Aqui, você vai ter a gente que vai caminhar com você, mas você vai ter que deixar o cigarro, tá? A bebida, deixa tudo. Fechou? Entendeu? Porque agora você é cristão, né? E também você não vai poder mais ir para o happy hour. Você também não vai poder mais ficar andando com aqueles camaradas lá, senão você está no começo da fé, sabe? Você pode tutibiar, balançar. Não conversa mais com os caras, não. Corta a relação, se possível, não segue mais no Instagram. E também não fala mais no WhatsApp. Bloqueia, irmão, porque você tem que vigiar, irmão. Porque senão você vai cair de novo, irmão. Vigia. Então eu liberto o camarada do pecado e prendo ele dentro da religião. Só que, você quer participar da ceia? Não pode, tá? Primeiro você tem que batizar. Primeiro você tem que batizar para depois você participar da ceia. Tá? Então você quer participar? Fechou, mas lindo, lindo. Mas, você já deixou o cigarro já para poder participar? E etc. E começa a prender o cara dentro de prisões religiosas. Sendo que Jesus foi enviado para libertar os cativos. Se eu libertei de lá, como é que eu prendo aqui? Carvalho de justiça abre prisões, prega o ano do jubileu, que é o ano do perdão das dívidas, consola tristes, o carvalho da justiça, vive em alegria o carvalho da justiça, usa uma roupa, mas não é com a etiqueta de Laodiceia. A roupa que ele usa é da gratidão, do louvor e do contentamento. Essa é a roupa do carvalho da justiça. A pergunta então é: eu posso me tornar um crente morno? Claro, irmão, todos nós estamos passíveis, principalmente quem tem tempo de casa. Principalmente quem tem tempo de casa. Quantos anos você tem de crente? 30. Propício. Propício a se tornar um morno. Principalmente esses que se dizem velhos. Você vai falar: eu já sei tudo isso aí. Já está demonstrando.
Eu conheço isso de cabo a rabo, porque o crente morno não tem paciência de aprender também. Ele não é ensinável. Ele sabe tudo. Ele já aprendeu tudo. Ele não precisa mais ouvir. Ele agora ensina. Ele agora fala. Ele não ouve mais, porque é morno. Ele já sabe de tudo. Então eu posso me tornar, sim. Como é que eu me torno uma pessoa morna? É quando eu sei da verdade e faço o contrário à verdade. Eu sei que não devo fazer tal coisa. Eu sei, mas faço. Mas ensino. Isso é hipocrisia. E isso é descer escadarias, a mornidão. Da mornidão, você vai para a frieza. E da frieza, você vai para o afastamento. E do afastamento, você vai para a perdição. E na perdição, você começa a pecar. E quando você peca, você fica na expectativa de Deus te corrigir. Só que Deus não te corrige. Porque Ele está meio indiferente, já está querendo te vomitar. Deus não te corrige. Aí você pensa assim, se Deus não estava aqui para me abençoar, então Ele também não vai estar aqui para eu poder pecar mais. E você continua pecando, e um pecado vai chamando o outro, e um abismo vai chamando o outro abismo, e vai chegar uma hora que você se perdeu. Mornidão. Deus não nos chama para ficar em cima do muro. Eu gosto de uma parábola que Jesus conta, que conta os tipos de terra que há dentro da igreja, ou no ser humano de modo geral. Mateus capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 9. Jesus ele conta a parábola de um semeador que saiu a semear. E parte da semente cai à beira do caminho, outra parte cai no terreno pedregoso, outra parte cai no terreno de espinhos, e outra parte cai em terreno que Jesus chama de boa terra. O semeador é aquele que prega a palavra de Deus, que está andando, anunciando a palavra, e a semente é justamente a palavra de Deus que germina, que pode crescer, que pode dar fruto, que pode aparecer. Só que os terrenos são os receptores, aqueles que ouvem a palavra pregada, a semente lançada. É cada um de nós que ouvimos a palavra, e nós somos tipos de terrenos. O que cai à beira do caminho é aquele que trabalha com desdém a palavra. Ele ouve a palavra, mas ele diz, isso não é para mim não. Ele diz, não precisa de tudo isso não. Não é bem assim não. Esse tipo de pessoa é justamente a pessoa onde a semente cai à beira do caminho. Então o diabo vê nela uma oportunidade de arrancar aquela palavra dela, e arranca a palavra dela. É à beira do caminho. O que está no terreno pedregoso é aquele que vem para a igreja e toca o louvor, e ele chora, e ali ele pede até perdão dos pecados, ele sente a palavra de Deus, na hora que a presença de Deus, na hora que faz o apelo, ele então começa agora a levantar a mão, ele quer se reconciliar, ele quer aceitar, ele vem até a frente, mas ele é o pedregoso, e em terreno pedregoso não há terra. A semente precisa de terra para poder germinar, a raiz crescer, sair e ali pegar os nutrientes. Só que as pedras, que significam as calamidades da vida, as aflições da vida, começam a pressionar. E como não há terra para tirar nutriente, aquela semente, ela esvairece, perde força, murcha, morre. A palavra de Deus agora não tem mais onde crescer. E essa pessoa sai dos caminhos do Senhor. O terreno espinhoso é justamente Laodiceia. A palavra caiu naquele terreno. Só que os espinhos é a pressão deste mundo que vai te cutucando, brilhando os teus olhos, dizendo para você que existe uma outra maneira contrária à palavra de Deus, que é melhor, que é boa, que é prazerável, é cheia de prazer. Essa outra maneira são os espinhos que vai vislumbrando os teus olhos, e conforme você vai deixando te cutucar, aquilo vai te contaminando, e então agora a palavra de Deus é sufocada pelas coisas deste mundo, e ela murcha e ela morre. Mas há um grupo de pessoas
Quem é chamado de boa terra? É aquele que ouve, desce ela para o coração, mastiga na sua mente e começa a praticar aquilo que ele aprendeu. Se é correção, ele se arrepende, pede perdão, se levanta e caminha no caminho contrário. Se é esperança, ele fica alegre. Ele vive a palavra, ele aceita a palavra e neste ele começa a dar frutos porque é boa a terra. A pergunta que eu te faço: que terra você quer ser? Ou quem é você na parábola de Jesus? À beira do caminho? Pedregoso ou espinhoso? Ou quem dera, o lugar onde a palavra tem espaço, muda, transforma para que você seja um carvalho de justiça. Quem é você? Então como é que eu posso mudar a minha situação? Jesus diz no verso 18 de Apocalipse 3, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O ouro e o fogo falam do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, que está escrito em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E em 1 Coríntios 12:4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o ouro e o fogo que Jesus menciona aqui não é a riqueza deste mundo, não é as portas abertas à prosperidade, mas são os dons do Espírito. Busque as coisas do alto, é o que Jesus está querendo dizer. As coisas onde a traça não come, a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Busca as coisas do alto para ser carvalho de justiça. Quando Jesus fala sobre veste, a veste fala de revestimento. Para que ninguém veja a tua nudez, você se veste. Então é algo sobre o teu corpo. Isso é revestimento. E Paulo escreve em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois quando você e eu vivemos os nossos prazeres, e você bate um olho naquela pessoa, pela roupa, pelo jeito de se comportar, pelo que anda, você consegue perceber o que é que aquela pessoa gosta. Quem é aquela pessoa? Então Jesus está falando, se revista das coisas lá do alto. E o colírio é para tirar a percepção errada do Evangelho. Então para que é que eu oro? Eu oro para que Deus ele derrame colírio sobre os nossos olhos, para que possamos enxergar a calamidade do mundo, o caos das pessoas e sermos carvalhos de justiça. Eu oro para que você e eu possamos enriquecer, mas para isso possamos ser enriquecidos. Eu oro para que passemos mais tempo com Deus, nosso Pai, para sermos enriquecidos e com isso conseguir enriquecer. Eu oro para que você e eu saibamos interpretar os momentos, quando é para falar, quando é para ouvir, quando é para aconselhar. Eu oro para que tenhamos discernimento, pois justamente grande parte das coisas que acontecem na nossa vida é porque não temos discernimento. Eu oro para que Deus quebre paradigmas. Eu oro para que Deus quebre religiosidade. Eu oro para que a igreja seja o carvalho da justiça, promovendo paz e libertação às almas oprimidas. Eu oro para que a nossa igreja seja um canal de bênção, de luz, de esperança, onde as pessoas, elas saiam como hoje eu ouvi, na hora do almoço, a gente está se mudando, não vamos poder mais cooperar na igreja, que pena, que chato, só não sei onde vamos cooperar, porque está difícil. As palavras que Deus manda na nossa igreja, não tem comparação com nenhuma outra. Eu ouvi isso, e não é para engrandecer a nossa igreja, é porque Deus tem misericórdia de nós. Mas é o que eu quero que aconteça mesmo, você se arrependa de sair daqui. Amargamente, eu quero que você olhe para trás, lá tinha a palavra.
Lá tinha comunhão. Lá tinha esperança. Lá tinha um povo diferente. Que Deus os abençoe.